Olá! Bom, se você está aqui é porque está interessado em conhecer um pouco mais da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, da sua escola de teatro. Então, muito prazer, meu nome é Vardy Marques e eu sou professor dessa escola desde 1900, há muito tempo, há mais de 8 meses, talvez. Se você entrar no curso profissionalizante da Fundação, nós vamos nos encontrar logo no primeiro semestre. Eu dou aula de História do Teatro. História do teatro, história geral do teatro ocidental principalmente. É esse teatro que os livros de história costumam dizer, começou na Grécia. Começou. O teatro ocidental, a gente pode dizer que começou na Grécia, mas não só. Na verdade, a gente começa a conversar sobre o surgimento da ideia de teatro, né? Desde quando a gente começou a ser algo que viria a ser a espécie humana. Por que a gente tem que ir tão longe? Olha, para falar só de teatro, esse que começou na Grécia, uma peça escrita no século V a.C., há 26 séculos, portanto, Édipo Rei, Medeia, as Troianas. Qualquer uma dessas peças é montada hoje. Por isso, entender essa civilização, esses autores, como é que surge o primeiro livro, a primeira ideia, o primeiro pensador da arte teatral, da arte, Aristóteles, que escreveu a Arte Poética, que trata, entre outras coisas, de como se escreve peça de teatro. Por que ela tem que ser assim, 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 e não de outro jeito, etc, etc. Ele falou da tragédia, especificamente. Foi ele quem disse, a tragédia imita os homens melhores do que são. E a gente pega um texto desses de 26 séculos, lê, e esse texto nos dá o que pensar, ainda hoje. É gozado, porque quando você estuda a civilização grega, você fica pensando, poxa, esses caras nos deram literatura, teatro, esculturas, arquitetura, etc. Mas o que vai marcar a civilização do ponto de vista histórico é a maneira como eles seguravam o escudo. Estudar história. Veja, história não é uma lista de quem fez o que, quando e onde. Ela vai muito além disso. É entender por que alguém fez alguma coisa, quando e onde. Qual a importância disso, qual a relevância disso, por que estamos interessados em saber isso hoje. Quer outra? Um belo dia, assim que o cristianismo se instala como a religião oficial do Império Romano, uma das coisas que faz é proibir o teatro. Por razões que veremos ao longo do curso, mas proíbe o teatro. Sabe quem tira essa proibição? Séculos depois, uma freira católica, que percebe, descobre, entende que o melhor jeito de explicar alguma coisa para alguém é o danado do teatro. E as curiosidades não param. Shakespeare, o grande Shakespeare, criou personagens femininas maravilhosas, como Lady Macbeth, como Julieta, como Catarina, a megera indomável, como Desdémona, como Ofélia. E Shakespeare nunca viu uma atriz na vida dele. Vamos entender por que isso aconteceu. Vamos entender por que uma comédia que Plauto escreveu no século II a.C., lá em Roma, por que no século XVII, na França, Molière reconta aquela história de Plauto, e Molière se torna o pai da comédia francesa e um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. E porque essa mesma história lá de Plauto, lá de Molière, chega aqui no Nordeste brasileiro e Ariano Suassuna
a transformam numa comédia brasileiríssima, passada no interior, no sertão do Nordeste brasileiro. Tudo isso está em história do teatro. Tudo isso faz a gente querer entender, querer arrancar da história o entendimento, a verdade, a emoção, o compromisso com interpretar o mundo em que a gente vive, pegar cada um desses livros de história, de dramaturgia, de cenografia, de entender que um dia um cara disse, poxa, como é que eu vou representar essas deusas germânicas? Elas são grandiosas demais, elas são imensas, elas são poderosas. Como é que eu vou fazer uma montanha que possa comportar essas deusas? Quer saber? Ele tirou a montanha, ele tirou as deusas e fez uma armação de madeira. Sobe aqui. Eram uns cubos. E falou para a atriz, sobe aqui. Fala daqui do alto. E diga, estou no alto de uma montanha e por isso me dirijo ao mundo. Ela disse isso e todo mundo na plateia entendeu que ela estava no alto de uma montanha. Foi quando a gente começou a trazer o espectador para dentro do espetáculo. Tudo isso está acontecendo. Eu costumo dizer no primeiro dia de aula, bem-vindos. Se vocês começaram a estudar teatro, vocês estão atrasados. Porque há 26 séculos de uma história maravilhosa esperando a gente ir lá. Arrancar essa história e torná-la nossa. Vem, você vai adorar.